Oi, gente, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Eu não tenho nem cara de pau, né, pra aparecer aqui, mas eu juro, juradinho, de dedinho, que eu vou tentar aparecer mais. O YouTube, ele é um pouco difícil, né, complicado as edições e exige muito mais tempo, que é uma coisa que eu realmente não tô tendo muito, mas vou tentar, prometo pra vocês. E hoje eu vou fazer um vídeo muito legal, que são fatos sobre mim. Eu deixei uma caixinha de pergunta lá no Instagram. Se você não me segue ainda, eu vou colocar aqui minhas redes sociais, então vocês começam a me seguir pra me ajudar também, tá bom? Então vamos lá. Uma das primeiras perguntas foi: por que decidiu vir para Portugal? Logo em seguida já tem: o que te motivou a vir para Portugal? Então, gente, eu vou responder. Vamos lá. Eu sempre assisti aqueles vídeos de au pair, sabe? Eu assistia muito a Thalita. Eu acho que vocês até conhecem ela. Ela era uma au pair, né, nos Estados Unidos. E eu sempre assisti os vídeos dela e sempre quis fazer isso, né? Sempre quis ser au pair, ou mudar de país, conhecer coisas novas. Só que assim, gente, meus pais tinham que deixar, né? E eles não deixaram na época. Eu nem perguntei muitos motivos assim, mas eu aceitei que eu não faria isso com 15 anos, óbvio que eu era muito nova. Então esse sonho ficou na minha cabeça. Eu assistia vídeo de rotina, assistia vídeo de tudo sobre outros países. E daí, quando eu tive a primeira oportunidade, a gente teve que pesquisar, né, alguns lugares onde era mais fácil ter documentação, porque não queríamos ficar presos no país também. Porque a gente tem família, né, no Brasil, e a gente queria ter essa possibilidade de visitá-los e eles poderem visitar a gente também, falando: irei na casa do meu filho. Deu pra entender, né? Enfim. E daí vimos que Portugal era o país mais fácil de entrar na época que a gente veio. E foi por isso que a gente decidiu vir pra cá. Vamos à próxima pergunta, que é: já fez faculdade? Qual? Se não fez, qual você faria? Sim, eu fiz faculdade. Eu sou formada em administração no Brasil. Foram 4 anos de curso. E eu trabalhei na área desde que eu comecei a faculdade. Assim que você começa, você já pode estagiar. Então eu já fazia estágio, fiz estágio em defensoria pública, fiz em órgão de trânsito, fiz também estágio em uma empresa de locação de equipamentos para eventos, sabe aquelas plataformas elevatórias e tudo mais? E a maioria era atendimento ao público. E o meu último trabalho, que antes de vir para cá, foi numa empresa de energia elétrica. Eu cuidava da gestão de contratos, fazia a parte da contabilidade, também um pouquinho de financeiro, recepção de notas. Esse era o meu trabalho. Mas quando eu coloquei realmente na minha cabeça que eu queria mudar de país, o que eu fiz? Uni o útil com o agradável. Eu sempre gostei da parte de moda, beleza e tudo mais. E eu procurei um curso para eu fazer de manicure. Eu sempre fiz minha própria unha, gente, desde pequena, sempre fiz minha própria unha, amava pintar unha. Assim, se eu pudesse pintar a unha todos os dias, eu pintava. Então eu falei: bom, vou arriscar nessa área, se não der certo eu tento outra, né? E daí foi isso que aconteceu. Fiz o curso de manicure, era um curso presencial, todo sábado. Então eu trabalhava de segunda a sexta, no sábado eu ficava o dia todo lá no curso. E daí era o dia todo mesmo, das 8 até as 6 da tarde, se eu não me engano. E a gente fazia 1 ou 2 modelos por dia, dependia de quanto você era rápida ali, né? E a gente não recebia nada por isso, tá? As modelos pagavam um valor pra escola, mas ficava pra escola o valor. A gente só fazia o nosso trabalho ali mesmo. E daí, gente, depois que eu terminei o curso, eu comecei a atender. Era um curso de pedicure e manicure normal, que é unha simples, né? Comecei a atender alguns amigos, algumas pessoas que moravam na minha rua, pessoal da minha família, e eu comecei a pegar experiência. Depois disso, quando eu vi realmente que eu gostei, fiz o curso de fibra de vidro. Vocês conhecem fibra de vidro? Na época era uma coisa assim que estava muito em alta, e daí eu fiz esse curso de fibra de vidro e comecei a pegar modelos. Cobrava um valorzinho também simbólico só para aprender, e gente, olha, vou falar pra vocês. Essa área da beleza, você tem que, assim, ser muito persistente, porque no começo são muitos problemas que dá. E descola a unha, e trinca a unha. Gente, 1000 problemas. Só um curso não adianta. Você tem que fazer vários cursos. Daí eu comecei a me aperfeiçoar e tudo mais. E comecei a atender sempre que eu chegava do trabalho. Chegava do trabalho ali
Por volta das 7 horas da noite, pegava uma cliente das 8 às 10, por exemplo. Daí depois entrou a pandemia, e daí ficou um pouco mais fácil pra mim, porque eu não precisava só atender de sábado, eu conseguia atender de dia de semana. Eu finalizava o meu trabalho às 5 horas, daí já chegava a cliente, e atendia, né, uma só durante a semana, e no sábado eu fechava a agenda do dia todo para atender as minhas clientes. Antes de vir para cá, eu tinha uma cartela de clientes ali de 15 meninas que eu atendia mensal. Então me ajudava muito financeiramente, me ajudou também nessa questão de guardar o dinheiro para vir para cá e me ajudou também a ter experiência. Quando eu cheguei aqui em Portugal, o que eu fiz? A gente achou um quarto. Quando eu achei um quarto, eu coloquei no Instagram a localização de onde eu tava e fui ver os locais que tinha ali de unha que eu poderia trabalhar. E coincidentemente, tinha uma pessoa que estava procurando manicure. Daí eu fui e mandei mensagem. Ela pediu para que eu enviasse meus trabalhos e perguntou se eu trabalhava com esmaltação em gel, porque aqui é muito comum as pessoas fazerem gelinho, que é nada mais do que só esmaltação em gel, entendeu? Sobre a própria unha. E a princípio ela precisava de alguém que fizesse só os pés, porque tava chegando o verão. E daí é uma coisa muito forte aqui fazer os pés no verão. E daí eu fui lá fazer um teste. Fiz o pé da Maria Eduarda, que até hoje é minha amiga do coração. E daí eu fiz o pé dela, elas gostaram e me deixaram lá fazendo os pés. O espaço onde eu trabalhava no começo era muito pequeno, eram três meninas trabalhando, então eram 3 mesas e eu nos pés, não tinha mesa pra mim. Eu ia abrir um outro espaço e daí ela começou a me dar chances de fazer as mãos também. Comecei a fazer mão, depois ela também era instrutora, então a gente pagava, né, o curso e ela dava a formação pra gente. Então nós fizemos o curso de gel, extensão de gel, extensão de acrílico também, aperfeiçoamentos, tudo isso pago, tá, gente? A gente fazia assim, parcela em 3 vezes aí pra mim e ela descontava do valor que a gente recebia. Aqui eu trabalhei apenas por recibo verde e era porcentagem onde eu trabalhava. Então era 50% meu e 50% dela. O material que eu usava era a broca, né, que é aquela lixinha de unha, e o alicate. Isso era meu, o resto era do salão. Então nós trabalhamos assim, desde que eu cheguei trabalhei com isso. Depois aconteceu um desastre, né, onde a gente trabalhava alagou. Nós perdemos assim muita coisa. E daí fomos atender, foi bem na época do final do ano, tá, em dezembro. E fomos atender na casa da nossa chefe. E depois ela conseguiu um outro lugar pra gente atender, só que já não era próximo mais da nossa residência e não era próximo para as clientes mais. Então acabou que a gente perdeu muita cliente por ter mudado de local. Isso foi em dezembro, em janeiro eu descobri que tava grávida. Daí eu já me vi sem saída, né? Eu falei, não, eu vou ter que ficar aqui, mesmo que não tá financeiramente compensando muito, eu tenho que ficar aqui porque eu tô grávida. Preciso, né? Guardar ali a minha vaguinha. Aí assim que eu descobri que eu tava grávida, eu já avisei. Então, avisei porque teria que sair pra fazer exame, teria dias que eu iria passar mal, gente, é normal na gravidez você passar mal. Então eu já deixei avisado pra não ter nenhum tipo de problema, né? E daí eu trabalhei, né? Acho que trabalhei até julho e eu ganhei a Lorena em setembro. Foi uma decisão minha sair antes, até porque eu já nem tinha muita cliente mais no final. Porque como eu ia sair de licença, ela começou a demandar as clientes para as outras meninas, né? Para que as outras meninas pudessem dar continuidade no atendimento. E daí eu fiquei de licença, né? Saí de licença. E ali, perto de dezembro, meus pais vieram me visitar. A minha mãe ficou 40 dias, meu pai ficou uns 25, mais ou menos. E daí a minha chefe, minha ex-chefe, né, no caso, ela me perguntou, né, se eu iria voltar e tudo mais a trabalhar. E daí já era uma decisão já muito bem pensada, né? Já tinha conversado com meus pais, já tinha conversado com o Lucas pra ver o que realmente ia fazer, o que compensava. E por fim, gente, por vários motivos, assim, eu resolvi que eu ia finalizar ali a minha história de manicure naquele local. Depois que eu saí, algumas outras meninas também saíram e cada uma seguiu seu rumo. E daí eu tinha que fazer alguma coisa, né?
fiquei pensando em várias ideias do que fazer. Foi muito bom porque nesse período eu tive mais tempo para cuidar da Lorena e mais tempo também para me dedicar ao Instagram. Consegui muitas parcerias nesse tempo. E daí, do nada, eu tive uma ideia. Falei assim, se eu montar uma lojinha de cosméticos, será que dá certo? E daí entra naquela onda, tem que procurar fornecedor, tem que procurar isso, tem que procurar aquilo, tem que ver se vale a pena. E daí eu vi se valia a pena, gente. E valeu. E até hoje eu tô com a minha loja de cosméticos aqui. É uma loja online, vende de tudo um pouco. Vou até deixar aqui pra vocês verem também. E pra mim valeu a pena. A próxima pergunta é, série ou filme favorito? Filme favorito, sem sombra de dúvidas, Harry Potter. Eu juro pra vocês que eu já assisti, acho que 1 milhão de vezes. Eu sei as falas de cor, gente. Eu amo de verdade. E série, eu tenho 2. Eu gosto muito de Grey's Anatomy, já maratonei inúmeras vezes também. Já sei tudo de cor, gente. Ai, sou doida mesmo. E também gosto de Gilmore Girls. Vocês já assistiram? Ai, é muito legal. Eu amo. É tipo uma série conforto, sabe? Ah, não tenho nada pra assistir, eu assisto essa. Porque é uma série bem assim, fofinha, menininha e tudo mais, sabe? Gosto bastante. A próxima pergunta é lugar favorito na sua casa e por quê? Eu acho que meu lugar favorito na casa é aqui, que é o meu lugarzinho, assim, onde tem minhas maquiagens, tem tudo. É meu lugar favorito porque me lembra muito Brasil. No Brasil eu tinha, né, meu quarto com as minhas coisinhas e tudo mais. E quando eu cheguei aqui, a gente teve que morar em um quarto, né, durante uns 6, 7 meses. E eu não tinha como ter alguma coisa assim, porque no quarto, basicamente, era só o quarto. Eu tinha que ter geladeira, tinha que ter tudo dentro daquele quarto. E não tinha espaço. E daí a primeira coisa que a gente fez quando a gente mudou pra casa mesmo é fazer esse cantinho. Depois, se vocês quiserem até dar uma mostradinha assim, é simples, gente, super simples, mas assim é meu, sabe? Outra pergunta é, qual a sua viagem dos sonhos atualmente? Olha, essa é muito difícil de responder, porque eu já tive sonho de viajar pra Suíça. Só que eu não sei se eu viajaria agora, porque eu acho que é um pouco caro financeiramente, mas é uma viagem dos sonhos. Eu também quero muito ir na Disney. Gente, eu sou doida pra ir na Disney. E tem a Disney aqui em Paris. Então não sei, né? Quem sabe? Analisar uma pergunta aqui. Vi que você já morou nos Estados Unidos, correto? Tem vontade de voltar? Por que não continuou? Não, gente, eu nunca morei nos Estados Unidos. Eu só morei no Brasil e agora em Portugal. Eu já visitei os Estados Unidos, porque eu tenho uma tia que mora lá. Fui em 2018, se eu não me engano. E tenho vontade de voltar, principalmente pra fazer comprinhas, porque, nossa, eu lembro que na época que eu fui, gente, eu acho que era meio bobinha, sabe? Acho que eu não comprei as coisas certas, acho que eu fiz comprinhas péssimas. E dessa vez também eu acho que eu levaria roupas pra tirar fotos, fazer looks, fazer vídeos. Acho que eu aproveitaria bem mais se eu fosse agora. Então é isso, gente. Algumas perguntinhas que vocês mandaram. Tem outras aqui, só que eu acho que o vídeo ia ficar muito longo, então acho que já tá bom. Vocês conheceram um pouquinho aí sobre a minha pessoa e com o tempo a gente vai conversando um pouquinho mais também. Então, espero que tenham gostado. Beijinhos e até a próxima!